Em Romanos 8:28, a palavra de Deus fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, exatamente tudo coopera para o nosso bem. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, mas Deus... Amo a vocês, voltem sempre em nome de Jesus. Fiquem à vontade, essa é a casa do Pai de vocês, né? Então, a casa do Pai de vocês têm liberdade, vocês estão entre os irmãos de vocês e todos nós somos uma família para a honra e glória do nosso Deus. Abra a palavra de Deus onde você achar mais interessante. Estou brincando. Amém? Oséias, capítulo 6. Confesso que não era eu que ia ministrar hoje. Era minha esposa. Até o último momento eu pensei. Estava até feliz, fazia tempo que ela não ministrava. Ela falou... Aí quando chegou aqui, ela disse: não, pastor, não sou eu hoje não, hoje é você. Eu falei: ô glória. Amém. Mas glória a Deus, independente do vaso, eu quero que o seu coração esteja atento à palavra de Deus. Amém, irmão. Glória a Deus. Todos acharam? Oséias capítulo 6, eu vou estar lendo alguns versículos. Vou estar lendo versículo 1 até o versículo 6. Amém? Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará. E viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, Ele a nós virá como a chuva seródia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca, e os matei, e os teus juízos saíram como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Santo Deus e amado Pai, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Criador dos céus e da terra, perante o Senhor, ó Deus, eu me humilho te pedindo: fala comigo. Fala com a tua igreja, meu Pai. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, Deus. Toma minha mente e os meus lábios em tuas mãos e fala com a tua igreja. Ó Deus, eu te peço, toma a minha mente e os meus lábios em tuas mãos e fala conosco, meu Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Quantos creem e concordam, aplaudam o nome do nosso Deus? Amém? Vamos ter assento para a glória do nosso Deus. Glórias a Deus. Esse texto aqui é muito conhecido da igreja. Nós vemos aqui que é o próprio Deus que cuida de nós. Em Romanos 8:28, a palavra de Deus fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, exatamente tudo coopera para o nosso bem.
Mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, mas Deus está no controle de tudo da sua vida. Principalmente de nós, que servimos a Ele. Principalmente de nós, que reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Que nós confessamos Ele com os nossos lábios como o nosso Salvador. Então, tudo coopera para o nosso bem. Só que muitas vezes a gente não entende o trabalhar, o agir de Deus. Muitas vezes a gente até acha que Deus é um pouco injusto. A gente não entende o trabalhar, a maneira que Deus age. Mas eu acredito que o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que nós estejamos passando pelo vale da sombra da morte, eu acredito que Deus é conosco. Glória a Deus, eu creio. Eu lembro Jó, que era um homem. Isso é uma exceção, não é uma regra. Nós temos que entender que a vida de Jó é uma exceção, não é uma regra. Não é que todo homem justo, sincero e reto vá passar pela situação que Jó passou. Não, aquilo ali foi uma regra, aquilo foi uma exceção. Amém? O que foi? Não, Amém? Amém. Então, irmãos, não é uma regra o que aconteceu com Jó. Aquilo ali foi uma exceção. Mas eu vejo como Jó, ele sabia que era Deus que cuidava da vida dele. Aleluia. Porque em todo momento, irmãos, você vai ler no livro de Jó, só aparece ali a Satanás no início, enquanto ele vai ter uma conversa com Deus, e ali ele pede para tentar para Jó, porque fala que Jó ele era assim, porque Deus cobria Jó de todos os tipos de bens. Aí Deus permite, mas em momento algum você vê Jó falando: olha, o Senhor me deu e Satanás me tirou. Em momento algum você vê isso. Em momento algum você vê Jó atribuindo qualquer coisa que aconteceu na vida dele a Satanás. Em momento algum. Todo momento ele fala: é Deus. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque ele sabe que ele servia a Deus. E nós temos que ter essa convicção. Porque quem serve a Deus, quem conduz a nossa vida é Deus. Aleluia. Nós temos um Pai. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, eu creio, Deus. E esse Pai, irmãos, Ele já fez o maior sacrifício que um pai pode fazer por uma pessoa. Ele entregou o seu próprio filho por amor a nós. Aleluia. Então, irmãos, ele chega até a perguntar, Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, fala assim: como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Então, nós temos que entender que o nosso Deus, ele está no controle da nossa vida, porque nós somos filhos de Deus. Aleluia. Eu vou dar um exemplo. Nós, como pai, que educamos os nossos filhos, eu acredito que a maioria dos pais são assim. Ele não gosta de ver alguém batendo no seu filho. Ninguém gosta de ver isso. Porque nós educamos, eu acredito assim. Se nós educamos, nós perdemos tempo ali, nós estamos ali ensinando. É para justamente isso, para que ninguém venha corrigir. É por isso que nós corrigimos. E é ensinado isso aqui. Nós temos que corrigir. A palavra de Deus fala que Deus corrige ao filho que ama. Aleluia, Jesus. Provérbios fala: aquele que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama sempre o corrige. Então, assim, nós temos que corrigir os nossos filhos. Nós não podemos deixar a Deus dará, como fala alguns ditados aí. Nós temos que corrigir. E quando a gente corrige, a gente não quer que ninguém mais, né? Não estou falando que alguém não possa chamar atenção. O menino está ali pulando e tal, um obreiro chegar e falar: ó, te senta aí. Apesar que é difícil, mas a gente não sabe. Às vezes dá louca nesses meninos. A gente corrige, mas às vezes dá louca. Parece até que não tem, né? Mas tem.
correção. Mas às vezes tá louco, a gente vai entender a cabeça de uma criança às vezes. Então não é isso. Eu lembro um dia, ele tinha acho que uns 3 anos, 2 anos e meio mais ou menos, e uma professora deu um tapa no rosto dele, mas encheu a mão e bateu, né? Os coleguinhas da escola começaram a rir. Essa foi a notícia que a gente teve, que chegou até nós. A gente ficou preocupado, falou, meu Deus, eu não sei se isso é comum entre os japoneses, mas a gente corrige em casa. Você fala um dia que ele está errando, que a gente, se for necessário, a gente dá esse tapa, não na cara, mas no bumbum. Mas ele tem pai, ele tem mãe, ele tem correção. Não é qualquer um que chega e corrige. Eu fui lá conversar com a professora. A professora pediu 1000 gomen, desculpa. E eu estava quase indo pro Alcatra, virando um Alcatra ali. Mas Jesus me segurou pelo braço e disse, não, porque há uma correção. E assim mesmo, irmãos, nós temos que entender que nós somos filhos de Deus. E não é qualquer um que chega e faz o que quer na nossa vida, não. Nós temos um pai. E muito mais perfeito do que qualquer pai aqui na terra. Um pai perfeito, que tudo que concorre, tudo que acontece na nossa vida, ele está no controle. Nós temos que entender que a nossa vida não é, Satanás olhou, não gostei, vou lá e... Não, até mesmo com Jó a gente vê exemplo disso, que Satanás pediu permissão ali, e Deus permitiu, e Deus dava o limite, é até aqui, daqui para cá você não pode fazer nada, porque a vida de Jó pertencia a Deus, assim como a minha e a sua. Aleluia. E não só isso, às vezes a gente acha que Satanás tem todo o poder. Não, ele tem poder sim, mas todo o poder pertence ao nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós vemos uma cena ali, aquela cena eu vejo como Satanás é inferior ao nosso Deus. Quando os demônios estão ali, uma legião de demônios, estavam há anos naquele homem, e a palavra de Deus fala que as cadeias não conseguiam prender ele, que ele quebrava as cadeias, correntes, ele andava nu pelos sepulcros, e ninguém poderia parar, ninguém conseguia parar ele. Aí Jesus chegou com ele, um homem indomável, uma força que, você imagina, quebrar correntes, que ser humano consegue isso, né? Ele quebrava correntes, nada conseguia parar ele. Aí Jesus chegou, ele se prostrou diante de Jesus. Aí Jesus pergunta, qual é o teu nome? Ele falou, é legião, porque somos muito. Então não era só um, eram muitos demônios. Mas aí a gente vê uma cena ali, que para você entender a diferença da autoridade do poder de Deus, os demônios pediram autorização para entrar nos porcos. Eu não estou falando aqui dos palmeirenses não. Palmeirense até o Rio aqui para mim. Porra, William. Estou falando daqueles porcos ali. Tem nada a ver, William. Mas voltando aqui, irmãos. Os demônios pediram autorização para Deus para poder entrar nos porcos. E Deus autorizou, porque se não tivesse autorizado, nem para os porcos eles podiam ir. O que a gente aprende? Que não é o Satanás que manda não, meu irmão. Quem manda é Deus. Quem manda na nossa vida é Deus. Glória a Deus. O que está acontecendo na tua vida? Às vezes a gente escuta alguns crentes falar, Satanás está furioso. Meu irmão, ele sempre foi. Eu não imagino o Satanás calmo. Não imagino ele calminho ali, tomando um chá de camomila. Eu não imagino. Eu imagino ele estressado 24 horas. Aí tem pessoas que ficam com medo. Cuidado, hein? Satanás. Eu já vi gente com medo até de orar por casamento, que achando que Satanás poderia retalhar o casamento dele. Ele falou assim, é só eu cuidar de um casal que meu casamento se destrói. Eu falei, meu Deus. Eu já ouvi isso. Eu falei, não, irmão, não é assim não.
Não é Satanás, ele não tem domínio, ele não tem autoridade para entrar na tua vida, não. Se acontecer alguma coisa no teu casamento, é porque Deus está trabalhando em alguma área, ou a legalidade sua. Porque há duas coisas, irmãos: ou Deus está permitindo, ou você. Porque às vezes a gente permite. A Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Você está entendendo? Não é Deus que permitiu, é você que muitas vezes permite. Às vezes mágoa, às vezes raiva, às vezes gritaria. Essas coisas podem dar lugar ao diabo. Mas se você vive uma vida debaixo da autoridade de Deus, você não está dando legalidade ao diabo. Então não é assim não: ah, ele entra na minha casa, ele faz o que quer. Não, meu irmão, não é mesmo. Nem na casa de Deus. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Até quando se manifesta algum demônio aqui, é só expulsa, tira e pronto, e acabou. Não faz graça, não para culto, não para mensagem, não voa a cadeira. Eu já ouvi testemunho, irmãos, de crente que vai na igreja e parece brincadeira, mas é a verdade o que estava acontecendo. Eles estavam na igreja, eles começaram a falar: vem, os pastores lá, vem demônio, vem não sei o que, chamando, dando legalidade, meu irmão. Aí os demônios vieram. Aí começou, acho que isso, um obreiro que era nosso, que foi lá visitar a igreja, que comentava, falou: começou a voar a cadeira. Aí a esposa dele estava orando de olho fechado e voando cadeira. Ele falou: abre teu olho, senão tu vai pegar uma cadeirada na testa. Eu falei: meu Deus, isso é uma igreja ou uma rave? Voando cadeira para tudo quanto é lado. Eu falei: meu Deus do céu. Não. Aí eu sempre falei isso aqui: quem me acompanha mais de 10 anos junto, sabe do que eu falo. O demônio pode até se manifestar aqui, mas é para sair. Porque aqui quem manda é Deus. Não é o pastor, não é a missionária. Não, quem manda aqui é Deus. Essa igreja é dele. Tudo aqui pertence a Ele. Glória a Deus, aleluia. Então não pense que Satanás entra e faz o que quer, não. Eu lembro de uma pessoa que estava com uma legião de demônios. Minha esposa e a diaconisa foram expulsar. E os demônios falavam: não, ali a gente não pode entrar. Não era isso que falava? Os demônios se manifestavam lá no carro, do lado de fora, mas não entravam aqui. Aí elas tiveram que ir lá e expulsar os demônios, porque eles não entravam aqui. Casa de Deus, meu irmão, tem dono. Não é a casa da mãe Joana, não, que qualquer demôniozinho desse entra e bagunça, não. E eu já vi igreja, muitas vezes a pessoa é porque não entende a autoridade de Deus. Eu já vi igreja que pessoas endemoniadas davam tapa na cara dos obreiros. Eu já vi isso, arrancando peruca de missionária. Tô falando. A minha esposa sabe do que é que eu tô falando. Os demônios bagunçavam. Eu ficava ali na época que eu estava começando o evangelho. Eu falei: meu Deus, isso é normal? Sabe, bagunçava mesmo. Eu nem sabia que a missionária usava peruca. De repente, quando eu vi, arrancou. Eu falei: meu Deus. Sério, irmãos. Na hora eu não sabia se eu ria, se eu ficava preocupado, porque o fight estava rolando. Mas entenda, irmãos, é a casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós não podemos. Muitas vezes, irmão, sabe por que o povo de Deus perece? Porque falta conhecimento. Não conhece o poder, a autoridade de Deus. Não conhece. Não entende. Aí fica, sabe? Tem gente que tem até medo de demônio. Tem gente, Felipe, já vi crente com medo de demônio. Meu irmão, o demônio que tem que ter medo de você. Aleluia. Não é você com medo de demônio, não. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está conosco. Glória a Deus, aleluia. Ele que tem que ter medo, meu irmão. Aí as pessoas ficam: ai meu Deus, olha, tá ali. Tá... Não, o que é isso? Eu falo que eu até gosto dessa briga, né, José? Eu sempre falo isso, eu gosto dessa briga. Quando, sabe, aparece um que a gente vai pra cima. Eu gosto. Eu gosto mesmo, eu gosto de ver o poder de Deus. Eu gosto de ver demônios se curvando diante do nome de Deus. Glória a Deus. Nome de Jesus Cristo. Não é o homem, não. Eu não tenho participação nenhuma com isso, não. É o nome de Jesus. Glória a Deus. Só que é bonito você ver os demônios obedecendo assim, saindo com medo do nome de Jesus. Amém? Amém. Então aprenda isso, irmãos.
Deus está no controle da sua vida. Deus. Totalmente Deus. É Ele. É Ele que manda. E aqui no início desse texto que eu li, ele fala assim: é Ele que faz a ferida e cura. Aleluia. Agora você entendendo isso, até mesmo, irmãos, quando a gente dá legalidade ao diabo, mesmo a gente dando legalidade, ele não vai além do que Deus permite. Porque a vontade do diabo é de destruir, de matar, de acabar. Mas a palavra de Deus fala que o próprio Jesus, ele fala: não vos deixeis ser tentado além do que possais suportar. Antes, assim com a tentação, vem o escape de Deus. Aleluia. Então não te preocupa, que Deus, ele está no controle em todos os momentos da sua vida. Mesmo quando você falha, mesmo quando você dá legalidade, porque você tem um Pai, você tem um Deus. Romanos 8, 28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Aí, irmãos, ele vem aqui no versículo 3, ele fala algo: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor. Conhecer a Deus. Eu estou falando de algo aqui, irmãos, que pastores muitas vezes não conhecem. Essas coisas que acontecem às vezes dentro da igreja. Eu não sei quem já presenciou essas coisas. Demônio bagunçar na casa de Deus. Não, nunca. É porque você está com a gente desde o começo, né? Você começou na igreja. Quem já presenciou? Já, né? Já, olha aí. Já presenciou também, né? Mas vocês nunca viram alguém bater no rosto? Não, isso aí não, né? Bater no rosto. Não, mas bater no rosto, já viram? Você já viu, né, Luciana? A Luciana já viu, tava comigo. Os obreiros tudo apanhando no rosto. Tudo apanhando. É sério. E era uma mulher que tava endemoniada. Saía batendo na cara dos obreiros tudinho. Os obreiros agoniados. Irmãos, e eram homens grandes mesmo, sabe? Aqueles obreiros assim, sabe? Grande mesmo. Os caras tudo grandão. Era um monte agarrando ela e ela batia na cara de um, batia na cara de outro. E era uma luta, irmão. Agarrava. Até que teve um que ficou nervoso lá e saiu pegando. Ela pegou na peruca da missionária. Foi uma luta esse dia, irmãos. Mas sabe por que muitas vezes o demônio ele entra e faz essa zoeira, essa bagunça? Porque o povo de Deus não conhece o Deus que serve. Eu já falei, irmãos, tem muito crente que muitas vezes acha que Satanás e Deus é uma briga assim parecida, sabe? Porque não conhece o Deus. Muitas vezes a gente coloca os obstáculos da nossa vida, eu já falei, gigantes, como se fossem gigantes, problemas até maiores do que Deus. Lembra aquela oração daquela irmã que chegou na igreja e estava com um problema no casamento, que o marido era endemoniado, que o marido não dava jeito, e ela falou assim: meu irmão, olha, eu estou com um problema no meu casamento que nem Deus resolve. Você entendeu? Uma pessoa dessa, o que acontece com ela? Ela não conhece o seu Deus. Ela acha que Deus é tão pequeno que não pode transformar um ser humano, porque não conhece o seu Deus. A minha esposa aconselha muito casais, famílias, e hoje eu entendo o porquê eu fui tão difícil de vir para o Evangelho. Porque o que tem de homem difícil de vir para os caminhos do Senhor, irmãos. E ela sempre conta o meu testemunho. Ela fala: o Rildo, nem ele acreditava que um dia ele poderia estar na igreja. Nem ele acreditava que ele poderia servir a Jesus. Eu falava para ela: mulher, desiste de mim. Desiste. Porque eu não presto. Eu já desisti de mim. Eu gosto da bagunça e eu quero ir para a bagunça. Vai para a igreja que eu vou para a bagunça. E ela falava assim: não, meu filho, tu é de Jesus. E eu até ria dela quando ela falava isso. Meu filho, tu é de Jesus. Não fala que tu não presta, não. Tu presta assim, tu é de Jesus. Aleluia. Olha eu aqui hoje. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Você tem que acreditar que o seu Deus é o Deus do impossível.